Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, galera, a gente vai falar um pouco sobre esse carinha aqui, o Xbox Series S. Será que tá valendo a pena comprar um? Quando ele foi lançado lá no final de 2020, muita gente começou a criar um pouco de preconceito por causa do hardware um pouco inferior ao do irmão mais forte, o Xbox Series X. E teve até gente falando que ele era pior até que o Xbox One X, o que é uma mentira totalmente sem fundamento, porque a arquitetura Zen 2 dos processadores AMD que são aplicados na linha Series é muito mais performática. E além disso ele tem um SSD NVMe M2 que é muito mais rápido do que aquele disco rígido que era usado lá na linha One X. E aproveitando então para falar um pouco das especificações, a gente tem algumas diferenças entre o Series S e o Series X. Os dois usam processadores baseados na tecnologia Zen 2, com a frequência de 3.6 GHz no caso do Xbox Series S, que também conta com 10 GB de memória RAM e GPU baseada na tecnologia RDNA2 da AMD, com 20 unidades de processamento a 1.56 GHz, capaz de gerar 4 teraflops de cálculos gráficos. Já o Series X tem a frequência de 3.8 GHz, 16 GB de RAM e uma placa de vídeo usando a mesma tecnologia, mas aí com 52 unidades de processamento com 1.825 GHz, para gerar um total de 12.15 teraflops. O Xbox Series S é sim um pouco menos potente do que o Xbox Series X, e esse é o motivo dele não conseguir rodar nativamente os jogos em 4K. Ele pode sim exibir bons gráficos numa TV de 4K, mas utilizando o upscaling, redimensionando a imagem em Full HD para uma resolução maior. E no caso de alguns jogos pode ser necessário escolher entre FPS e uma resolução mais alta, o que não acontece lá no Xbox Series X. Bom, então vamos falar um pouco aqui dos pontos positivos e negativos desse console. Mas antes já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar um likezinho nesse vídeo, beleza? Bom, começando então com os pontos positivos, o primeiro de todos é o preço dele. O Xbox Series S tem o menor preço de todos os videogames dessa última geração, custando mais ou menos uns R$ 2.500, e é com certeza uma opção que tem que ser considerada por todo mundo que está procurando um console novo. É claro que o Xbox Series X é uma opção mais high-end, mas não é todo mundo que quer gastar R$ 4.500 num videogame. E como o Series S custa basicamente a metade do preço, ele pode acabar sendo a melhor opção para muita gente. O segundo ponto positivo é que mesmo sendo menos potente, ele vai rodar os mesmos jogos que roda no Xbox Series X. Claro que não vai ser em 4K, mas ele vai rodar muito bem em Full HD a 60 ou 120 quadros por segundo. Outra vantagem é o tamanho, ele é bem pequeno. Ele é menor até que o PlayStation 2, se a gente for comparar. Ele ocupa pouco espaço, principalmente pelo fato da fonte dele ser interna. No AliExpress tem até uns cases para Xbox para vender, que cabe o console, cabe os cabos, cabe o controle e dá para levar por aí. Eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição, se alguém tiver interesse. Outra característica bem interessante do Xbox é que ele é retrocompatível. Então ele roda jogos de Xbox Series S, de Xbox One, de Xbox 360 e de Xbox clássico, oficialmente. Além de que de forma não oficial também é possível emular PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo Wii, Mega Drive, mas isso é assunto para um outro vídeo. Outro ponto muito positivo que não dá para esquecer de falar é do Game Pass da Microsoft, que hoje é o melhor serviço de assinatura de games que tem disponível no mercado. Ele disponibiliza mais de 400 títulos sem nenhum custo adicional além da mensalidade e pode ser usado no Xbox One, no Xbox Series e no PC. Hoje para mim o serviço do Game Pass é mais importante até que Netflix. Se eu tivesse que escolher entre um e outro para cancelar, eu cancelaria o Netflix e continuaria com o Game Pass. Outra vantagem desse console também é a compatibilidade com teclado e mouse, que para quem joga jogos em primeira pessoa como Warzone ou Fortnite é essencial para ter um bom gameplay. Ainda mais que na linha Series, aquele input lag que existia na época do Xbox One para o teclado e para o mouse já não existe mais, então torna a gameplay muito mais fluida e competitiva. E além disso, ele também é compatível com alguns acessórios do Xbox One, como por exemplo o controle. Bom, agora vamos dar uma olhadinha nos pontos negativos. E o maior deles, sem dúvida, é o espaço de armazenamento, que apesar de ser super rápido, tem só 512 GB de SSD. Bom, para contornar esse problema, hoje tem duas opções. Comprar um SSD de expansão feito pela Seagate, especialmente para o Xbox, que custa praticamente o preço de um Xbox novo, ou usar um HD externo conectado via USB, que é a opção mais barata. No meu caso, eu não tenho muito problema com esses 512 GB de armazenamento, porque eu mantenho os jogos no videogame só até zerar, depois eu apago e se eu quiser jogar de novo, eu baixo mais uma vez. Outro ponto negativo do HD conectado no USB é que só os jogos de Xbox clássico, Xbox 360 e Xbox One vão rodar direto do disco. Para os jogos que são exclusivos do Xbox Series X e S, até dá para deixar dentro do disco salvo, mas quando quiser jogar, tem que copiar para o armazenamento interno, que é o SSD. Agora sobre a resolução dos games.
Bom galera, como era de se esperar, um videogame que custa a metade do preço de um Xbox Series X não tem hardware o suficiente para rodar os jogos em 4K a 60 FPS. Por isso a resolução nativa dos jogos vai ser sempre Full HD e rodando em 60 ou 120 FPS, dependendo do jogo. Mas se a tua TV for compatível com 4K, ele consegue fazer um upscaling e entregar uma imagem bem mais suave. Outro ponto negativo é o fato dele não aceitar a mídia física. Então o Xbox Series S é totalmente digital. Então mesmo que tu colocar um drive de Blu-ray externo, tu não vai conseguir rodar os jogos. E por último, um detalhe que todo sonista gosta de zoar é o controle com pilha. E se parar para pensar, nem é um problema tão grande, porque as pilhas duram muito tempo e também dá para comprar uma bateria recarregável para colocar dentro do controle. Bom, espero que esse vídeo te ajude a decidir se vale a pena ou não comprar um Xbox Series S. Apesar de não me preocupar muito com a plataforma que eu estou usando, mas sim com a diversão de jogar os games que eu gosto, o Xbox Series S hoje é meu console de mesa favorito. Inclusive, eu estou jogando mais nele do que no PC, porque a praticidade que ele entrega quando é somado ao Game Pass é um negócio absurdo. Então é isso por hoje, galera. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para me dar aquela forcinha boa. Fechou? Valeu!